Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. E você vai esquecer disso em 5, 4, 3, 2, 1, durma. Pois é, gente, talvez vocês não saibam, mas eu estou com uma celebridade aqui do meu lado. Esse aqui é o Alberto Delisola. Delisola, essa é a pronúncia, Obrigado por ter correta. acertado. Exatamente, então ninguém acerta, né? Como é que te chamam, geralmente? Delisola, Deusola e variações. De camisola. Gente, foda. O Alberto, eu conheci ele, na verdade, quando eu tava... sei lá quantos anos eu tinha, mas eu vi você na televisão. Você apareceu num programa da Xuxa, acho. Foi da Xuxa? Não. Não, foi da Eliana. A Eliana eu fui. Falando sobre memória. Como não esquecer das coisas. Ah, não, Luciano Huck, talvez. Luciano Huck falou que, tipo, você tinha treinado a sua memória para não esquecer de nada, porque você era um cara tremendamente esquecido, Sim. que tinha esquecido o carro na faculdade e voltava a pé. Verdade. Aí eu lembrei dessa história sempre, eu falei assim, putz, cara, eu não quero ser que nem esse cara. Com certeza não. Eu Esse quero vídeo esquecer até pouco essas tempo estava na internet. A Globo tirou recentemente. Essa minha participação no Caldeirão do Hulk. E a Globo, geralmente, ela tem sido boazinha com as pessoas no YouTube. A menos com os meus vídeos. Eu pareço a Fátima Bernardes, eu gravo o vídeo, eu coloco, eles estavam dando... Não sei o termo que vocês usam lá, mas... Eu não sei se é eletrônico, o que é. Eu nem coloquei o nome Fátima Bernardes. Globo. Não, é detecção de imagem mesmo. É detecção de Detecção de imagem. Mas aí eu vi aquele vídeo seu lá e eu falei assim, putz, quando você for na televisão mesmo. Depois você apareceu na Eliana, eu lembro também, que você lembrou o nome de todas as pessoas lá. Fagalisteu. Fagalisteu. Chamou umas 45 pessoas no palco lá, você lembrou o nome de todas elas. Embaralharam todas, né? Então, aquilo me deixou muito impressionado, né? E você começou, na verdade, o seu estudo... bom, primeiro deixa eu explicar quem é o Alberto, né? O Alberto, ele é formado em psicologia, né? Isso. Formado em psicologia, você tem mestrado também, né? Mestrado em filosofia do direito. Filosofia do direito. Tem porra nenhuma a ver com o que você faz, né? Mais ou menos. Alguma coisa. E aí você começou a estudar essa questão de memorização, assim? O que aconteceu foi o seguinte, é que eu comecei a criar métodos de memorização e a partir desses meus métodos eu comecei a querer saber a base científica por trás daquilo. Aí eu comecei a estudar psicologia por causa disso. Tipo aquelas regras mnemônicas, esses pois assim. eu já tinha essas regras e eu tinha os meus esquemas, só que eu queria entender o que funcionava, o que era memória, e eu não queria, por exemplo, falar para alguém sobre memória, ainda que fossem dicas mnemônicas, sem ter alguma formação na área. Então eu comecei a estudar por conta disso, porque eu queria, se alguém me perguntasse alguma questão, eu pudesse falar uma fonte, eu podia, enfim, falar de pesquisa. Eu não queria ter essa ideia de saber na prática, mas não saber falar nada de teórico, entendeu? Não, justo. Antes todo mundo fosse assim. Mas eu acho que é o razoável fazer isso. Aí foi nessa época, mais ou menos, assim, foi um pouco depois que você veio falar comigo, né? Foi, eu acho que sim, Porque eu lembro que assim, você me procurou, acho que naquela época dos inbox do YouTube ainda. Quando tinha aquelas mensagens inbox ainda. Foi verdade. Você tinha, o teu canal é o Super Memória, né? Canal Super Memória, ainda é. O Alberto agora ele tá envolvido mais com a questão de hipnose, né? Você tá mais agora envolvido. Eu continuo dando treinamento, continuo prestando televisão, falando de memória. Só que o tema hipnose, pessoalmente, ele me fascina e me intriga muito mais que a memória. Isso é sem dúvida alguma. Mas você ainda trabalha com essa questão, então o pessoal ainda pergunta de memória pra você. Sim, né? E tem teus livros também, né? Tem os livros Mentes Brilhantes. Teus livros estão aqui, ó. Mentes Geniais. Inclusive, a televisão brasileira não gosta tanto de hipnose, porque as pessoas acham... Charlatanismo. É. E eu entendo elas acharem isso. Eu entendo, porque não é razoável. Não é um fenômeno que é razoável. Na verdade, não sei se não é razoável, é que ele é um fenômeno muito passível de charlatanismo. O ponto é que as alterações cognitivas que a hipnose traz, elas são bem assustadoras. Agora, a hipnose e a memória tem tudo a ver, né? São coisas muito parecidas, né? Na verdade, existe um fenômeno chamado hipermnese, que você consegue eliciar a partir da hipnose. Eliciar? O que é eliciar? Eliciar, na verdade, é despertar em você. Que bonito. É o termo que a gente usa, eliciar. Eu conhecia como sair do armário. O ponto é o seguinte, existem memórias nossas que estão muito bem codificadas, muito bem guardadas. A transitoriedade não agiu sobre elas, mas que a gente, por algum motivo, reprime. O Freud já falava sobre isso. E a hipnose consegue tirar esse bloqueio e você se lembra mais facilmente das coisas. Então, por exemplo, já teve caso de hipnólogo ser contratado para lembrar a senha de um cofre. O cara não lembra a senha do cofre.
Essa senha ele sempre soube, mas entrou num desespero. E esse pânico foi reprimindo. Aí em transe ele lembrou a senha do cofre. Agora o problema... E é bom porque não precisa nem falsear isso daí, né? Uma vez que o cofre abriu, você Sim, tá certo, né? sem dúvida. Agora, o grande problema que existe é que hipnose também é muito fácil criar memória falsa. Entendi. Porque quando você está no estado, você rebaixa o que a gente chama de faculdade crítica. Então o seu senso do que é realidade fica extremamente restrito e flexível, entendeu? Eu tinha feito um vídeo sobre falsas memórias, você lembra, né? Eu até tinha pedido pra você dar uma lida no roteiro antes. Eu falei das questões das falsas memórias e eu comentei da hipnose, que também ela pode gerar muita falsa memória. Não só a hipnose, a terapia em geral pode gerar falsa memória. Tanto é que o pessoal estava fazendo os estudos para evitar fazer o interrogatório. Diz que no Brasil fazem tudo errado. Sim. O interrogatório. Porque o problema você é que já induz a pessoa que o criminoso é aquele. Tem até um estudo que vou te colocar na descrição, que mostra que pessoas assumiram um crime que elas não fizeram. Ah, sim. O Carl Sagan fala disso daí também. E assumiram um crime que eles não fizeram, por quê? Porque de tanto ficar questionando, porque toda vez que eu te questiono alguma coisa, você cria imagem mental. Eu questiono, você cria imagem mental. Chega uma hora que se você pegar algumas imagens que você já tinha, que são parecidas com as que eu estou perguntando, você não sabe mais qual que é real. Sim. E na verdade, depois que eu comecei a ler sobre isso daí, eu percebi que eu fazia isso inconscientemente. E o problema evitar é que fazer falsa memória mesmo. A nossa mente, ela quer criar causa e efeito o tempo todo. Sim. Ela não aceita o fenômeno de contiguidade. Então, as causas e efeitos, a gente cria. Então, sei lá, coisa besta, o seu time de futebol joga bem, sabe, com uma camisa, você vai começar a querer usar aquela camisa pela superstição. Mesmo que você não acredite naquilo. Mesmo que não acredite. Sim. O que é uma das coisas mais curiosas das manias. As manias são assim. Você sabe que aquilo é ridículo, mas se torna mais forte que você. E a hipnose tem um pouco disso. Quando, por exemplo, você troca o nome de alguém, a pessoa, às vezes, ela sabe o nome certo e ela responde errado. E não é porque ela tá fingindo. Porque é a resposta que vem pra ela facilmente. Entendi. Porque as outras são reprimidas, entendeu? Eu observava essas coisas, por exemplo, em mim. Mesmo eu não acreditando, por exemplo, eu observava a construção de superstições na minha cabeça. Eu chegava e falava assim, ah, não, mas eu da outra vez, sei lá, que tava chovendo, o ônibus passou logo. E não tem a menor relação, né? Menor relação, mas tipo, no fundo você quer acreditar naquilo. Não, aí depois chega e fala, puta, como eu sou idiota. Mas eu fico não, assim, e não é só isso, por exemplo, eu tava num curso de mesmerismo e magnetismo em presença. Magnetismo e presença. Envolveu o magnetismo, tá com uma carta de pseudagem. É um curso místico. Ah, certo? muito bem, tá. Então, porque na verdade eu sou uma pessoa que eu sou o verdadeiro cético. Aí eu tava no curso e alguém pegou meu lugar. E eram 9 dias de curso, eu tava tipo no 7º. Aí eu vi meu lugar ocupado, eu paralisei. E aí tava rolando a aula. Aí o professor parou e eu paralisado. Aí eu apontei pro colega. Você sabe que esse lugar não é seu. E aquilo me incomodava de verdade. De verdade. E ele, não, Alberto, desculpa, por favor. Né? Mas era um lugar marcado, não? Não, cada um sentava... O que aconteceu? Todos os dias... Você foi cuzão mesmo. É mais ou menos. Porque todo dia todo mundo sentava no mesmo lugar, entendeu? E eu gerei uma familiaridade. Isso tem muito da nossa evolução, né? Porque a gente, evolutivamente, a gente só pensa em fugir da dor e atingir prazer. É basicamente isso, e propagar os nossos genes. Seu niilista. A gente não tem... A vida é muito além disso. Seu hedonista. É foda. Então, eu me sentia mais confortável. E a gente tem essas manias o tempo todo. É muito complicado isso daí mesmo, né? Eu pelo menos, tenho essa percepção e eu tento lutar contra elas. Não sei se eu faço bem, mas é porque me incomoda saber que eu sou tão manipulável pela minha própria cabeça. Mas você descobrir isso, existem pesquisas que mostram que uma das formas de acabar com o efeito Lúcifer, não sei se você e o pessoal do canal conhecem o efeito Lúcifer, que é o do Zimbardo, fala sobre o experimento da prisão de Stanford. Ah, tá. Que o pessoal ia fazer uma simulação. Vamos explicar em poucas palavras aí, exatamente. É uma simulação de fingir quem era guarda e quem era prisioneiro. Eram voluntários, Eram voluntários e tal, e acabou que chegou um momento que aquilo descambou. Os caras estavam se matando por conta daquilo. E o efeito Lúcifer, o Zimbardo comenta que quando você constata que você está envolvido com o processo, você consegue inibir a ação. Então é importante a gente perceber isso. É importante a gente perceber a banalização do mal, né? Ah, então quer dizer que essa questão de você ter uma autopercepção é a solução aí? É a solução, sim. A solução. Você tem que perceber que você está no esquema, perceber que está fora. Interessante. Eu fazia isso sem ter sido treinado, nada. Não foi doutorado sobre isso? Não precisei fazer doutorado pra fazer isso, não precisei. Eu percebia, eu falava assim, isso daí tá com toda a cara de ser algo plantado na minha cabeça. E algumas coisas eu até deixo porque me dá prazer. Algumas coisinhas, tipo, chegou assim, eu não devia estar bebendo tanto, por exemplo, não é um exemplo. Mas amanhã eu me preocupo, sabe?
Ou não devia estar comendo aquela torta de chocolate. Sim. Mas depois eu falo, Agora, o grande problema é que o grande problema é que o nosso cérebro tem dificuldade de entender recompensas a longo prazo. Ele entende muito mais facilmente recompensas imediatas. Então, o bolo de chocolate é uma recompensa muito mais forte do que daqui a 10 anos Você tá tá correndo saudável. a São Silvestre, entendeu? Entendi. Tipo, ainda que a motivação da São Silvestre seja mais forte, pelo lapso temporal, o reforço se torna menor, então é um problema. Isso é muito interessante. Isso Skinner explica, não? Sim, explica. Explica. Skinner explica muita coisa. Explica muita coisa. Tem Com coisas que ele não camundongo. explica. Mas tem muita coisa que a gente é igual camundongo mesmo. Tem Sim, diferença. não. Mas enfim, agora me responda uma coisinha. Eu acho que, inclusive, eu nunca te fiz essa pergunta. Aquela vez que você veio me procurar no meu canal, lá pelo inbox do YouTube, sei lá, será 2011, 2012, faz tempo já, 2012, acho. Sim. Por que você foi me procurar? Porque eu sabia quem você era da televisão. E, de repente, você veio trocar ideia comigo e eu falei Que na assim, verdade, eu lembrei que- me chamou muita atenção o conteúdo do seu canal. Porque o seu canal é um canal que é, até hoje, muito diferente daquilo que faz sucesso. O seu sucesso é um sucesso na estranho. verdade, eu não considero um grande sucesso, mas digamos Não, mas assim... é um grande sucesso estranho. Ele é um ponto fora da curva, né? Ele é fora da reta. Porque, tipo, pro vídeo fazer sucesso hoje, viralizar, ele tem que ser curto. É um vídeo que tem que ser mais superficial. E você consegue viralizar vídeos de 40 minutos, vídeos de 30 minutos. Viralizar, entre aspas. Não, mas né? se pegar nenhum a vídeo- quantidade de views... Sim, proporcional ao que é. Assim. Então, me chamou muita atenção e o que eu mais gostei do que você fez é que eu percebia que era um verdadeiro divulgador científico. Porque na academia, a gente vê pessoas que querem falar de ciência para a própria academia, e isso é uma bobagem. É importante você dialogar com seus pares, mas a ciência ela é divulgada no momento que você conversa com o cara que vai na padaria, com o cara que está dirigindo o carro. Então, Estão pagando imposto, né? sim, Estão sustentando a ciência do Brasil. sem né? dúvida. Exato. E eu acho que, às vezes, uma pessoa como você, assim, no YouTube, tá fazendo mais pela ciência do que o acadêmico, que tem a produção, às vezes, 10 vezes mais relevante academicamente. Por exemplo, igual o Dawkins. As pessoas fazem, mas o Dawkins, desde o Gênio Egoísta, não fez mais nada que prestava. Academicamente, não. Academicamente falando, não fez, mas o papel dele como divulgador científico, apesar dele tá ficando extremamente gaga, eu tenho a impressão que ele tá ficando Ele tá um gaga. pouco gaga, tá. Ele tá fazendo umas coisas muito... Não é aquela coisa, tira o Twitter dele. Ele já tá uma hora que já tá começando. Desde aquela questão lá do índice do Down, ele tem falado umas idiotices. Ele tá meio... Mas tá velho também, né? Ele vai em conta. Não, o Dennett é extremamente razoável. E até mais velho que o Dawkins. É, mas é que você tem que levar em conta que é aquela questão da tecnologia, sei lá, não alguma sei. coisa deve estar... Não, eu agradeço bastante. Eu não vou me arriscar a falar exatamente isso daí que você falou aí, que eu sou mais relevante do que um acadêmico. Tal. Não, mas são papéis diferentes. Que é a discussão que eu geralmente tenho com a Átila, né? Porque a Academia do Brasil, ela liga muito pouco para divulgação, né? Isso, em parte, explica porque que a gente tem, às vezes, até um índice de compreensão científica tão baixo, né? Na sociedade. Não faz sentido nenhum. E a gente não tem... A divulgação no Brasil, ela é muito pífia, né? Mas, então, agora, depois de um tempo, você começou a cansar desse negócio de memória e passou a ir pra hipnose. Na verdade, eu continuo mexendo com memória, as pessoas continuam chamando o programa de televisão. Eu não quero mais lembrar das coisas, eu quero fazer os outros esquecerem. Mas o fenômeno da hipnose, cara, é um fenômeno que é muito mais intrigante. Ele é muito mais intrigante. Então me fala uma coisa, vamos falar de hipnose, então, que é uma coisa que o pessoal geralmente envolve muito preconceito. Vai ter metade das pessoas que já vão dar negativo no vídeo na hora, já vão falar, a pirula tá caindo sem ter lido nada. Essas pseudociências. Não, cara, eles vieram falar de hipnose junto com o imã. O que tem a ver com hipnose e magnetismo, então não tem nada a ver. Não, mas assim, o que eu falo é o seguinte, eu também era uma pessoa que... Não é que eu era cético com relação à hipnose, eu acreditava que tinha um limite pra hipnose. Sugestão, né? Aquele negócio da sugestão, né? Você falou que sugestionável é um termo horrível, né? Eu gosto de suscetível. Suscetível. As pessoas mais... Porque quando eu falo sugestionável, por exemplo, o seu grau de suscetibilidade é bem acima da média. Seu grau de sensibilidade pro processo. Quando a gente fala que a pessoa é sugestionável, a pessoa que ela é um idiota. Que é uma pessoa que a Maria vai para as outras. É só uma questão semântica, então, que você tá falando. Não, mas não é, porque na verdade você bloqueia as sugestões. Esse que é o ponto. Então não é uma... Se você esquece seu nome, é porque a sua mente acha interessante a experiência de perder o nome. Entendi. Como se fosse uma droga. Como se fosse uma droga. Uma droga. Tipo, só que é uma droga eu quero que você... perder a... Porque a droga é isso que você faz, né? Você sai do seu estado de normalidade. Tem gente que odeia usar drogas ou beber álcool por causa disso, né? Porque eles não querem se sentir Se você pegar drogas como LSD, de estado alterado de consciência, elas são muito parecidas com a hipnose. Você falou que a ayahuasca é, né? Ayahuasca... Você falou que a ayahuasca é hipnose automática, né? É hipnose fisiológica. É automática. Você toma, você tá hipnotizado. Já tá hipnotizado de forma bizarra. Por isso que o pessoal vê pepino voando. Mas vai ver. Não, e na verdade o mais interessante é o seguinte, é que antes da ayahuasca tem uma palestra. E o cara fala, alguns de vocês vão ver luzes coloridas. E a pessoa já chega
tudo previamente, com todas essas ideias. Então o cara dá um arsenal de sugestões. Entendi. E a pessoa já chega pilhada. Eu queria ver, por exemplo, um fenômeno, uma teste ayahuasca, do cara sozinho de boa, igual você tá aqui. Não, beleza, você vai tomar. Você vai tomar ayahuasca. O que você sente, entendeu? Porque isso seria mais interessante. Porque do jeito que é feito, como tem todo um ritual religioso por trás, a pessoa vai sentir que ela faz parte do universo. Ela vai sentir tudo. Por quê? Porque ela já teve sugestões previamente feitas. Mas deve ter algum exame científico, algum teste científico, alguma pesquisa sobre o uso de ayahuasca em ambiente controlado, digamos assim? Tem sim. Tem sim, inclusive em relação à terapia. Terapia. Tem algumas pesquisas que mostram que a ayahuasca é realmente benéfica. E benéfica em que sentido? Não, em relação a passar por processos traumáticos, por exemplo. Entendi. Como coadjuvante da terapia. Você está dizendo que a hipnose, muitas vezes, é o seu próprio cérebro querendo, mas é isso mesmo. Querendo ser hipnotizado. Tem uma frase que eu gosto do Fox Mulder. I want to believe. Eu quero acreditar. Só que é um quero acreditar além. Porque hipnose, ela, além das questões cognitivas, tem algumas preparações para ela acontecer. A pessoa tem que ter uma expectativa alta em relação ao fenômeno. A expectativa do cara fica grande, é isso que a hipnose faz. Entendi. Não faz diferença o que você acredita. Se eu te pergunto, mas eu não acredito em hipnose, não tem problema não, mas você quer ter uma experiência agora? Se a resposta for sim... Entendi. Igual, por exemplo, fui na Fátima Bernardes recentemente e me chegaram lá com uma cilada para hipnotizar a Mônica Iose. Ao vivo, sem seleção, sem nada. Aí chegou assim, ela chegou e ela tava com medo, e eu perguntei. Ela falou assim, eu acho que não vai rolar não, porque eu não tô concentrada. Eu falei com ela assim, mas você gostaria que acontecesse? Não, eu quero que aconteça. Então você vai fazer acontecer. E aí a magia acontece. Que bonito. Mas me fala uma coisa então. Então, dentro do seu princípio aí, do que você falou da hipnose, tem uma definição clara de hipnose? Tem. Qual é o problema sério de hipnose? Hipnose tem um problema que a memória também tem. A gente usa o mesmo termo para falar de vários fenômenos completamente diferentes. Com a memória, por exemplo, eu saber andar de bicicleta é uma tarefa cognitiva completamente diferente de eu me lembrar do meu telefone, que é totalmente diferente de eu lembrar uma palestra que eu vou dar, que é totalmente diferente de várias outras coisas que eu chamo tudo de memória. Eu chamo de memória por quê? Porque é o termo que a gente usa no português para falar de evocar a experiência passada no momento que eu quero. Entendi. Talvez em outras línguas tenham termos melhores. Sim, mas isso acaba acontecendo sempre. A gente tem que acabar globalizando. E com a hipnose acontece isso. Porque a gente tem a impressão que existem vários fenômenos que a gente chama de hipnose. Tem alguns fenômenos que são os mais documentados pela ciência, que envolvem alterações no funcionamento cerebral. Que são as teorias que a gente chama de teoria de estado. Ou seja, que realmente existe um chamado estado. Eu não gosto do termo estado alterado de consciência, porque é um termo que é místico. Mas existem pesquisas que mostram, por exemplo, alteração na velocidade que o seu cérebro trabalha, usando hipnose. Bom, mas isso daí, no sono já não se vê Sim, isso daí? sim, pois é, justamente. É uma variação entre o sono e a vigília. Ah, faz todo sentido. Aí, por Mas isso... seria como se fosse uma semiconsciência, mais ou menos. Justamente. Entendi. Por isso que a pessoa pega o que está acontecendo aqui e mistura com a imaginação. Porque ela tá entre os dois. Ah, então é que nem quando você tá quase acordando. É igual quando você acorda, isso. aí você confunde. Você, Sim. por exemplo, você sabe que você tá na cama, mas você acredita que tá encontrando Michael Jackson. Hipnose Não, é isso. e várias vezes acontece direto, né? Eu tô quase dormindo, eu acho que eu tô caindo, aí eu chuto a parede. Ou então, Sim. sei lá, eu escuto um cachorro latindo e eu acho que tem um cachorro atrás de mim. Sim, sabe? a hipnose é muito parecido com isso. Aí tem várias definições de hipnose, e eu gosto de uma que é dada nos anos 50, que acaba pegando esses dois fenômenos. Que fala que hipnose é um rebaixamento da faculdade crítica para a instalação de um pensamento selecionado. O que é a faculdade crítica? Seria o muro que existe entre o seu consciente e o seu inconsciente. Vamos supor que você tem medo de cachorro, por exemplo. Por mais que você pense racionalmente com a sua consciência, é uma bobagem, eu sei que esse cachorro é minúsculo, não vai fazer nada comigo, a reação que você tem é inconsciente. E o que a terapia com hipnose faz? Ela pega essa faculdade crítica, pega esse muro, rebaixa, e você consegue alterar o inconsciente. Entendi. Voluntariamente. Na verdade, quem tá alterando é você mesmo. Sim. O você ponto é mesmo que tá o alterando. hipnotizador, ele é um mero facilitador do processo. Tanto que as pessoas que são hipnotizadas pelo hipnotizador, elas conseguem fazer depois sozinhas. Porque elas aprendem o processo. Aí, então, você tem um rebaixamento da faculdade crítica e você consegue alterar a sua percepção de realidade, seu inconsciente, a partir da linguagem. Então a gente pode dizer que a hipnose, ela tem que ter uma ação voluntária. Você não pode ser hipnotizado involuntariamente. Ou pode? Aí que tá. Aí vai surgir a ideia de transe. O transe, ele é involuntário também. O transe, que é como se você tomasse ayahuasca. Não, até mesmo dia a dia. Coisas, né? Dia a dia. Existem dois tipos de transe. Você vai entender que é transe. Há um estado ou de concentração ou de distração. Por exemplo, você está assistindo um filme. Você gosta muito daquele filme. Seu consciente e seu inconsciente estão juntos naquela experiência. Isso gera transe hipnótico. Distorção de tempo.
sensações, Você não percebe que passou emoções, tanto você não tempo. percebe nada disso. Isso é transe. Você não viu quando, sei lá, você não viu o barulho que caiu na cozinha? Não, tava vendo o filme. Justamente. Entendi. Porque a gente seleciona o que da realidade que a gente quer ver. Agora, o que acontece? A gente costuma usar o termo hipnose para quando isso acontece com um facilitador ou com uma intenção. Ou seja, quando eu estou fazendo uma auto-hipnose ou quando eu estou sendo hipnotizado por alguém, existe uma intenção por trás. Nem que seja uma brincadeira, mas existe uma intenção, nem que seja estar no estado alterado. Eu não vou pro filme pra entrar em transe, eu vou no filme pra me divertir com a experiência. Exato, mas essa experiência é prazerosa justamente porque você... Justamente. Como você falou, o mecanismo de recompensa, né, do Sim, cérebro. agora, outro tipo de transe que tem no dia a dia, a gente chama de dissociado, que é a nossa mente consciente, ela tem muita dificuldade de fazer várias coisas. Nossa mente consciente só consegue fazer uma coisa. Então, qualquer tarefa complexa... Até as mulheres. Qualquer coisa. Inclusive, isso é senso comum. Eu sei. Isso é senso comum. Não, mas é verdade, eu falei pra te sacanear. Eu sei, tô ligado. Então, por exemplo, vamos supor que você está dirigindo o carro, e está conversando com alguém, está indo pro clube. Mas está conversando um assunto que é complexo, minimamente complexo, e que você tem que fazer lembrar de coisas que aconteceram. O que você acha que vai cuidar da conversa? O consciente ou o inconsciente? O consciente. Da conversa é o consciente. O consciente. O inconsciente vira dirigir o carro. Justamente. E isso faz você, talvez, dirigir o carro pro serviço, não pro clube. Entendi. Porque pro clube você já não lembra mais o caminho tão bem. Então você tem um hábito. Então o inconsciente, tudo aquilo que é automático, é o inconsciente que faz. O inconsciente, ele é muito mais rápido. Ele é muito mais instintivo, mas ele é mais burro. A nossa consciência que tem um pensamento que é muito mais lento, mas que realmente raciocina, que tem lógica. Entendi. Então, esses estados de transe, por exemplo, eu consigo fazer alguém esquecer, às vezes, um nome, esquecer alguma coisa só conversando. E a gente faz isso simplesmente pegando a atenção dela de alguma forma. A mesma coisa que acontece você não quando o presta telefone atenção. toca. Quando o telefone toca. Você está, por exemplo, na sua casa. Aí, você está indo para a cozinha, buscar alguma coisa na geladeira. Aí, no caminho, o telefone toca. Quando o seu consciente, ele é cortado, você chega num estado que você não lembra de nada. E aí, o que eu fui buscar na cozinha? Né? Você não lembra. Isso, ou seja, então a gente costuma falar de hipnose quando existe intenção. Mas essas questões de transe, nossa consideração que tem. Mas então, transe é um termo oficial. Um termo oficial. Não é um termo... Não, inclusive cientificamente usa a palavra transe. Não destransa os transantes. Não, e, inclusive, uma coisa que é curiosa... Quem não transa, não destransa os transantes. Essa frase, ela é essencial pra vida. Você que tá nos ouvindo. Não é porque você não transa, não vai destransar os transantes. Com certeza. Por Agora, favor. a gente tem alterações de realidade no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala de hipnose, a pessoa pergunta, mas em hipnose ele deixou de ver o cara. Como que ele não viu aquela pessoa? Como que aquela pessoa ficou invisível? Ele viu, na verdade. Pois é, o ponto é... O cérebro só não guardou. Processou. Não guardou, né? É igual quando você abre a geladeira e não vê a manteiga. Quantas vezes, esses dias, a minha carteira, ela tava em cima do meu criado, no quarto, criado mudo. Cara, eu olhei pro criado mudo, eu toquei o criado mudo e eu não vi a carteira. Eu não vi, porque a gente seleciona o que do ambiente a gente vai ver. Na verdade, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Porque se a gente guardasse na memória absolutamente tudo que acontecesse, a gente... Impossível. A gente ainda... Nossa mente não consegue. Tanto é que tem algumas pessoas que têm uma deficiência mental que elas guardam tudo, né? E a vida delas é horrível. E a vida delas é uma merda. Elas não horrível. conseguem fazer mais Horrível. nada. Elas lembram de tudo. Inclusive, não é só o fato de você lembrar cada sujeirinha em papel de bala que passou no chão, ou então cada mosquinha que passou de todos os dias da sua vida. Não é só a questão de você lembrar de todos esses micro detalhes totalmente irrelevantes para sua vida. É também o fato de você sentir todos os dias da sua vida os mesmos sentimentos que você sempre sentiu. Pois é, isso é então, por exemplo, possível. imagina, sei lá, seu pai morreu e você sente... Aquela dor todos os dias. Aquela do dor mesmo todos os dias do mesmo jeito durante É. até a sua morte. Imagina, se você não tivesse um mecanismo de esquecimento, um mecanismo de esquecimento é uma seleção evolutiva. Sim, não, Se você não inclusive... esquecer, você ia dar um tiro na cabeça. Inclusive, essa questão de que a memória é um processo, as pessoas têm uma ideia de que a nossa memória está guardada. E na verdade não é bem isso. Existe, quando você tem a sensação aqui no ambiente, você guarda aquilo, codifica, mas aquilo se mantém pela interpretação. Então você vai recodificando aquilo para não perder pela transitoriedade. Eu tive problema num programa de televisão, porque o entrevistador falou comigo assim, mas a memória fotográfica existe. Eu falei, não existe. Existem algumas pessoas, principalmente crianças, que em determinada fase da vida conseguem, ou por uma patologia, ou por uma questão mesmo de ser criança, consegue fechar os olhos e ter uma foto disso aqui guardado na mente de alguma forma. Só que, na verdade, isso não existe com as pessoas em geral. Se eu fechar os olhos sem perguntar o que está acontecendo lá, se eu não tiver reparado, por exemplo, na cor lá do bicho, eu não vou falar aquela cor. Se eu não criar um discurso em relação à minha memória,
Essa memória não existe. E nessas horas você pode ser muito sugestionável também, né? Sem você dúvida. não lembra daquele Sem negócio dúvida, que o sem bichinho dúvida. era amarelo? Sem dúvida. Aí você fala, é verdade, era amarelo. Sem não dúvida, era. sem dúvida, porque a gente não pega a realidade e cria uma foto para acessar. A gente vai criando processos de lembrança a partir de gatilhos. E esses processos não são necessariamente fidedignos à realidade. E isso é essencial por quê? Porque se eu tive uma infância merda, eu vou ter uma tendência de ver ela cada vez mais romantizada. Eu vou mudando minhas memórias. Se eu tive um pai que me espancava, na velhice, eu vou lembrar só das partes boas, eventualmente. E se ele me bateu, eu vou dar boa justificativa. Você vai falar, mas eu mereci. A gente vai criar mecanismos para aquilo. Então, que interessante. O grande ponto... Nossa, eu já vi isso acontecer tanto. É que nossa memória, ela é um processo, ela altera o tempo todo. Ela não é algo estanque. Não é uma fita de vídeo que foi gravada que eu volto e dou play. Não, não é isso. Entendi. Não, isso daí já tava bem óbvio quando eu vi aquele negócio da falsa memória lá. Na verdade, você só não... O que eu percebo também, por exemplo, eu quero lembrar de um determinado negócio, e aí eu pergunto pra um amigo meu e ele lembra a mesma coisa. Pra mim, isso é uma confirmação. Eu falo, não, tá bom, se ele lembra daquilo, então é porque deve ter sido assim. E às vezes eu lembro de um jeito diferente, aí meu amigo conta e fala, não, burro, era assim, assim, assado. É verdade, não, o cara tem razão. Não, mas aquele detalhezinho eu lembro que foi assim, entendeu? Na verdade, você vai se autocompletando. Inclusive, né? A gente no início, você falou que você me viu no programa de Eliana fazendo o negócio dos nomes, e foi na Galisteu. Nossa gostosa, memória, né? ela vai selecionando aquilo que foi relevante naquela experiência. Entendi. Eu lembrava de um programa claro e assim, um cenário meio que semicircular, assim, e aí tanto a Eliana quanto a Galisteu usavam programas assim, né? Tinha uma coisa. Mesmo quando eu faço alguma demonstração de memória complexa, por exemplo, no programa Os Incríveis, eu memorizei 700 códigos de barra, cada um tinha 8 algarismos, e eu olhava o código de barra e falava assim, isso é um sabonete. E isso eu criei um método, ou seja, eu não me lembro do código, eu crio uma história que vai me remeter aos gatilhos que eu preciso eu para dar lembro aquela informação. do teu livro lá, eu lembro de você falando disso. Começa com, por exemplo, palavras que têm o mesmo inicial. Alguma coisa assim, algum sistema. Cria uma história toda lógica. Algum sistema. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso assim facilmente, eu acho que eu teria que treinar muito. É uma questão de treinamento. Mas eu posso também inventar outros métodos que pra mim sejam mais confortáveis. É o que a gente faz no dia a dia. A gente vai exatamente. estudar alguma coisa, cada pessoa cria um método que aí sabe que a memória funciona mais. Exatamente. Eu sempre tento linkar com alguma coisa que eu já conheça e que seja fácil de resgatar, que seja fácil. Sim, isso chama associação. A associação é a técnica básica de memória. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você tinha comentado esse negócio de que a hipnose, enfim, não tem uma definição muito certa, mas você tem aí aquelas coisinhas tem os lá fenômenos que você consegue assim, perceber analgesia facilmente com a hipnose. Tem vários estudos científicos sobre analgesia, sobre anestesia. A pessoa realmente não sente dor. Não sente dor. Não é que ela sente a dor, mas não percebe. Não, pois é. Existem estudos que indicam as duas coisas. Tem tanto um quanto o outro. Tá. Vocês entenderam, né? Uma coisa é a sua pele sentir a dor, mas o impulso não interpretar pelo cérebro. Outra coisa é a sua pele não sentir a dor, né? Tipo, a hipnose consegue os dois. Que é o que a anestesia faz, né? A hipnose consegue os dois. Agora vamos pra parte, não é a parte transante, é a parte tretante. Tem um amigo nosso que faz vídeo também, que é o Frank Java, você conhece, né? Você conheceu ele lá em Brasília também, Muito né? gente boa. Então, eu adoro o Frank, eu acho ele um cara muito legal e ele é psicólogo. Ele tem um vídeo que ele falou, né? Ele tem um vídeo e tem um livro até que ele falou. Inclusive o livro dele eu usei como fonte bibliográfica para algumas coisas que eu ia falar. Porque ele comentou assim, ele disse assim, eu não acredito em hipnose, mas já fui hipnotizado. É um outro ponto de vista da psicologia na verdade o que acontece... É só uma questão de palavras mesmo? Não, até tem um ponto que o Adriano, ele menciona estritamente os fenômenos que são sociais envolvendo a hipnose. Quando eu falo social, eu não estou falando de conformidade, não estou falando de fingimento. Eu estou falando, por exemplo, quando um ator ele interpreta um personagem e ele se sente como se fosse personagem, tem aquelas sensações do personagem. Então, a descrição que o Adriano usa da hipnose é bem behaviorista, bem comportamental. Fala a respeito do reforço que a pessoa tem ao agir daquela forma sendo hipnotizado. Só que não é uma perspectiva, por exemplo, que vai contemplar, por exemplo, a anestesia. Isso não passa pela minha... Não poderia ser uma coisa interpretativa, por exemplo? Não teria como eu ter esse fenômeno. Agora, isso não significa que ele esteja errado. O que significa, na verdade, que o que a gente chama de hipnose são vários fenômenos completamente diferentes. E a perspectiva dele contempla algum desses fenômenos. Entendi. Inclusive, a forma como que ele aborda a hipnose pelo viés do Skinner é extremamente interessante. Então, um livro do comportamento verbal, que ele cita os momentos que o Skinner fala de hipnose, e é extremamente interessante. Agora, o ponto é... Eu trabalho com a hipnose de uma forma um pouco mais ampla. O meu marco teórico não pode ser apenas social. Porque eu trabalho com certos fenômenos que
não me parecem explicar. São fisiológicos também. São muito fisiológicos, então Entendi. não passo pela deliberação. Agora, isso é uma coisa interessante. A gente fala de transe. O transe parece ser uma coisa que a hipnose pode acontecer ou não. Por exemplo, existe uma coisa fisiológica do transe que é o sujeito ficar com o olho branco. A esclera mostra. Isso aí não é ensinado. O sujeito entra no estado e ele pode ficar com a esclera. Como assim? O olho branco, você fala assim, vira o olho ficar com o olho todo branco. Sim, é comum o sujeito ficar desse jeito. E isso não é ensinado. Já fiz várias pessoas que eu lembro, eu vi. Vocês chegam a ver isso pessoalmente. Eu vi isso. Outra questão que acontece, que não é ensinada, é a catatonia. Por exemplo, eu fui fazer uma regressão de idade com uma menina que sabia nada de hipnose, ela estava igual a Emily Rose. Ela estava com o olho branco, toda esticada para trás, porque fisiologicamente esse transe profundo leva a pessoa a ficar com o corpo rígido. E os músculos ficarem. E isso não existe sugestão para isso. Que curioso isso daí. Porque você sabe, por exemplo, que o sono profundo, o sono mesmo, o ato de você dormir, quando você chega num determinado estágio do sono, que é extremamente profundo, o Yuri tem um vídeo explicando sobre isso, inclusive, você tem atonia muscular total. Você tem, tipo, relaxamento de todos os músculos. No jeito que você estava me explicando, seria a contração total. A pessoa contrai todos os músculos. Contrai totalmente. E se vira um... Você tem uma ideia, a pessoa chega no nível que, se eu mexer a posição do braço, ela se machuca. Nossa, mas a pessoa vai ficar dolorida por semanas, né? Não, mas na verdade não. Porque é o mesmo princípio da cãibra, né? Mas não. Não como é que consome potássio? Como é que é isso? Você tem um monte de coisa aí aqui. saque @pirula.com.br. Por exemplo, as pessoas nessas condições, elas por algum motivo, elas se cansam menos. Essa experiência que eu já fiz, que é deixar o cara catatônico e deixar a perna assim esticada, e deixar o cara 20 minutos com a mochila aqui na perna. E o cara fica. Uma hora e não vai ter lesão? Não sente, eu não sei porquê, cara. E no dia seguinte sai andando? Não faço ideia. Por quê? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Inclusive, eu sou muito honesto intelectualmente com aquilo que eu falo. Tem coisa que eu não faço ideia. Entendeu? Tem certos fenômenos que eu vejo que eu não faço ideia. E se você estiver querendo ver e pesquisar e tal, pesquisa e vê o que acontece. A gente começa a identificar que, às vezes, a nossa deliberação tem uma influência no resultado que a gente tem. Agora, longe disso, eu queria falar que do poder do pensamento, sabe? Tipo, não. O segredo. Sabe? O poder da mente vai mudar a sua cabeça. Por algum motivo, essas pessoas não reclamam de nada. Por exemplo, quando você vê a pessoa toda contorcida, e isso a pessoa acha que isso tem a ver com demônio, não. O que acontece é que quando acontece exorcismo, a pessoa está em transe. E aceita a sugestão facilmente, né? Entendi. Ou seja, aquele lá, não é que isso é o jeito de demoniado ficar, é alguém que está em transe profundo fica. Ela fica desse jeito. É uma coisa fisiológica. Inclusive, essa menina estava feliz lá na vida passada, nem foi vida passada, não. Foi regressão de idade. Ela estava felizona, rindo, toda felizinha e toda contorcida. E de boa. Que louco isso. Então, esses fenômenos, eles não são ensinados. Então, é um bug do cérebro mesmo que acontece. Realmente não sei. O professor Carreiro, que fala muito sobre isso. Sei, o baiano. Que promove alguns estados. Tem um toque que chama toque de Charcot, que a gente faz assim, ó. Eu falo que eu não costumo fazer, porque leva o sujeito no chão. Eu não gosto de levar o sujeito pro chão. Ele pode se quebrar inteiro. O sujeito pode machucar. O risco da hipnose maior é o risco físico. Por quê? Porque o sujeito desliga reflexo. É absurdo, porque o corpo dele gosta tanto do relaxamento que ele associa o relaxamento com desligar reflexo. Então o cara pode realmente bater a cabeça no chão sem parar em nada. O reflexo dele fica desligado. Entendi. Isso pode ser mais perigoso, a pessoa pode bater a cabeça. E esse toque, você vai ver isso, se você pesquisar... Não, eu vi os vídeos do Carreiro. Não, só do Carreiro não, os vídeos das igrejas fazem isso. Sei. Aí faz assim, o povo cai e cai no espírito. Esse negócio que você falou, por exemplo, que tem a questão fisiológica e tal, não sei o quê, aquele do dedo é um exemplo? Sim. Na verdade, isso é uma única base da hipnose pra pessoa poder entender. Eu pego algo que tem a ver com fisiologia levemente. Só que, lembra quando eu falei de causa e efeito? Eu falo de causa e efeito. Quando eu te dou uma sugestão de que aquilo tá junto, não por causa da fisiologia, por causa da minha sugestão, eu consigo, com a minha sugestão, começar a conduzir outros fenômenos. Então, por exemplo, eu falo, sua mão tá presa. Tá. Sabe, igual o dedo aqui, ó. O dedo, Sim. ele vai se aproximando por causa do músculo. Mostra, faz aí o negócio pra mostrar. Vamos fazer os fenômenos. O fenômeno mais simples. Começa com os mais simples, esse negócio. Você faz assim com o dedo assim e assim. Vai olhar só pra cá. Você imagina que são dois ímãs. Quando você só nesse ponto, imagina os dois ímãs. E só imagina a força desses ímãs, isso. Eles vão atraindo mais e mais, mais e mais. Quanto mais você concentra, mais se atraem, até que você percebe que sua concentração é tão forte que deixa eles colados. Tenta soltar. Quanto mais você tenta mais colado, mais você tenta mais colado. Pode soltar. Por que cola? Cola pelo seguinte, já existia uma pequena força, não é o suficiente para colar. Já existia uma pequena força muscular para eles ficarem juntos. Quando eu associo com a sugestão,
O seu corpo começa a pensar que ele tá junto por causa da sugestão. E ele começa a ter uma relação de causa e efeito com aquilo que eu falo. Então o seu corpo começa a criar causa e efeito, vai criando causa e efeito, vai criando causa e efeito, chega uma hora que sua mão tá colada. E esse tipo de coisa fisiológica, praticamente todo mundo cai. Cara, esse termo muito difícil cai achar. a pessoas que se permitem experimentar. Entendi. Esse do dedo magnético, que é esse que a gente coloca, quase todo mundo, porque na verdade tem uma questão no movimento ideomotor também, só de você imaginar, Sim. a mão mexe. O próximo que a gente faz é esse da mão assim, pode fazer a mão assim. Esse daí eu vi o Fábio Puente, sempre faz isso na Você televisão. pode olhar pra cá. Existe uma questão fisiológica, claro que existe. Quanto mais você olha, mais com presas coladas. Quanto mais você olha, talvez com um tronco de árvore, talvez uma viga de metal, um bloco único de concreto, talvez de um jeito que você inventou agora, essas mãos ficam cada vez mais coladas. Fazer a contagem 1 a 5, somente no 5 vai tentar soltar e não consegue. Somente no 5 tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. 1, ainda mais colado. 2, ainda mais colado. 3, elas juntas ficam ainda mais coladas. 4, estica o braço, quanto mais estica, mais colado fica. Isso, quanto mais estica, mais colado fica. 5, tenta soltar, mas não consegue, mais cedo, mais colado. Mais força, mais colado, mais força, mais colado, mais força, mais colado, mais força, mais colado. Aí ele estabiliza. E agora a sua mente já não sabe mais o que é a produção da sua mente e o que eu tô falando. Ai, caralho. Entendeu? Aí agora, se eu faço assim, ela solta. Cara, essas coisas são assustadoras, velho. Agora você imagina você que tem doutorado, se assusta. Tô falando sério. Uma pessoa que é instruída se assusta. Imagina você pega um cara que não tem instrução nenhuma. O que as igrejas estão fazendo? Fala que a pessoa que colar a mão tá endemoniada. Ou então tem uma, você tem uma mostrou audição. o vídeo lá do cara. Lá. Tem um vídeo no meu canal, Deus, o pessoal pode assistir esse vídeo no meu canal, inclusive você coloca na descrição Nossa, depois, sim. que o cara chega e fala de mãos amaldiçoadas de Miqueias. E cara, agora imagina, aqui a gente fez de forma laica. Imagina o poder que isso tem dentro de uma igreja. Não, e com pessoas que realmente nunca ouviram falar de nada disso. Nada. Né? O cara aparece como um ícone intelectual, né? Ué. Ele chega e fala, é isso que acontece, não sei Aí o a quê. pessoa fica... E é curioso como que esse pessoal é ruim de hipnose, porque esses caras têm 200 pessoas lá, 300, cola a mão de 2. Cara, se eu tivesse 300 pessoas, eu deixava os 5 voando. Um 5, uma estatística dessa, os 5 caras de voava, enfim, fazia fenômenos muito mais complexos. Então, isso aí é uma pergunta que eu tenho pra fazer, então. Todo mundo é hipnotizado? Sim. Todo mundo é hipnotizável em algum nível? Agora, em algum nível, sim. Agora, no dia a dia, todo mundo tem esses fenômenos de transe. Agora, perceber fenômenos hipnóticos, como pra poder parar de fumar, diminuir a ansiedade, todo mundo consegue. O que nem todo mundo consegue são fenômenos como uma alucinação, por exemplo. Você alucinar em transe, ter uma amnésia de não saber o próprio nome, esquecer que foi hipnotizado. São fenômenos que são bem mais complexos. Só 20% da população se permite a partir de uma amnésia verdadeira, de não saber o nome, não fazer ideia do nome. É só 1/5 da população que se permite esse tipo de fenômeno. Então tem a ver mesmo com a vontade da pessoa, meu. Com a pessoa voluntariamente sim, se só permite que, essa... isso não tem a ver com crença, só deixar claro Sim, isso. sim. Tem a ver com engajamento. Entendi, sim. Por exemplo, uma vez minha mãe chegou assim, eu queria que você me hipnotizasse. Eu falei, mãe, eu sei que você não quer. Não, eu quero. Aí eu falei com ela, 5, tenta abrir os olhos, mas não consegue. Aí ela abriu. Aí ela abriu, que pena que não deu, mas a gente faz outra coisa. Aí eu fiz a pergunta pra ela, mas você imaginou o que eu te falei? Não, senão você ia me hipnotizar. Ou seja, ela não quer. Mas não tem Ela jeito. não Aí não tem jeito. Se você não Entendi. tiver um mínimo engajamento, você não vai se permitir aquela questão associativa do consciente e inconsciente na mesma ideia. Mas, por exemplo, numa igreja, você não precisa realmente do engajamento das 300 pessoas. Você precisa do engajamento daquelas 5 que conseguiram colar a mão, porque aí as outras vão se convencer. Sem dúvida. As Inclusive, outras vão se convencer, como que as- acontece exorcismo? Eu já fiz... Quantos exorcismos? Em técnica? Já fiz tem, mais de 20 tem um exorcismos. vídeo também que eu vi, né? no teu Eu já canal, fiz mais de 20 exorcismos. Às vezes eu tô vendo televisão, minha mulher pergunta, mas que você tá assistindo esse canal? Aí eu vejo esses canais de neopentecostal, né? técnica, Eu falei assim, tô aprendendo amor, técnica. tô desenvolvendo técnica aqui pra fazer exorcismo semana que vem. E o que acontece? Eles geralmente levam um ator. O primeiro é ator. O primeiro é ator. Porque aí o que acontece? Pra isso acontecer, tem que ter expectativa. O cara viu o ator, cara, você já viu o ator, ele tá com a vida amarrada mesmo, a magia vai acontecer. Aí pro próximo ainda, tá mais bizarro ainda, não custa. Por exemplo, uma vez eu li um texto, mas muito tempo atrás eu li esse texto, nem sei se esse texto ele tem algum tipo de base científica, mas ele falava que a maioria dos controles de massa da população mundial, da história mundial, usam algum tipo de princípio de hipnose. Então ele falou das igrejas, óbvio, né? Ele falou, na verdade, não só igrejas cristãs, porque Mas você pegar militar... até pré-cristianismo, você Sim. tinha isso em todas as religiões. Falava também dos generais nos exércitos, Sim. inclusive da questão da música de marcha, que tem uma coisa que você também mantém uma certa constância. Líderes políticos, por exemplo, que eram muito carismáticos. Por exemplo, falavam- Hitler era um hipnotizador? Depende do seu marco teórico, entendeu? Voluntariamente ele não era, provavelmente. Não, sim, não, mas mais do que isso. As pessoas, se eu pego uma perspectiva teórica, que hipnose é aquela alteração cerebral, então Hitler não era hipnotizador. Porque as pessoas não estavam realmente tendo uma desaceleração da mente delas. O cérebro não estava desacelerando. Entendeu o que eu quero dizer? Depende do que eu chamo. Agora, se
Se você pega uma perspectiva como a do Adriano, por exemplo, comportamental, a gente pode considerar que Hitler era um hipnotizador. Entendi. Depende do seu marco teórico, entendeu? Entendi. Mas aí o Hitler era um hipnotizador voluntário, tipo, ele queria ser um hipnotizador. Não, eu tô falando só, tipo, Entendi. mesmo espontaneamente acontecendo. Entendi. Porque, inclusive, nas igrejas tem muito cara que faz o fenômeno sem saber que é hipnose. Sem saber que é hipnose. Sim, não, isso eu sabia mesmo. Tipo, ele aprende o ABC ele imita, ele imita, vai acontecer. Se você fizer esse negócio da mão, que eu fiz, se vocês fizerem com o colega, vai acontecer. Entendi. Você vai imitando, mesmo que você não saiba o processo, você sabe. Mas então, pra você, na sua lógica, por exemplo, um Hitler, sei lá, um Stalin, uma pessoa muito influente politicamente, ela não é um hipnotizador? Na minha concepção, não. Porque eu não gosto de pegar um termo e deixar ele tão geral assim. Entendi. Eu prefiro restringir um pouco mais o uso da palavra hipnose. Você acha que eles eram o quê, então? Não, na verdade... Porque eles estavam sugestionando as pessoas. Sim, sem dúvida, mas existem na psicologia social justificativas para o que acontece. Então você pega o efeito Lúcifer mesmo. Você, por exemplo, o Holocausto acontece por causa de quê? Tem uma desumanização do sujeito. Sim. Tem a desumanização, tem o assinar um contrato, tem a obediência a uma autoridade que se responsabiliza pelo que você está fazendo. O distanciamento que é provocado pela câmara de gás. Eles criaram a câmara de gás porque, na verdade, incomodava o fuzilamento. O fuzilamento incomoda porque a empatia... A empatia não tem a ver com gostar do sujeito. A empatia tem a ver de eu ver o sujeito e a dor dele me incomodar porque eu sei qual que é aquela dor. Então, inclusive, é comum em filme a gente ver um matador colocou o cara de costas e com o saco na cabeça pra matar ele. Porque eu não quero ver o rosto. Eu não me incomodo com aquela vida, mas eu não quero ver o rosto. Eu não quero sentir a dor do sujeito pela percepção. Então, esses fenômenos, a psicologia social explica muito bem. E que é um dos motivos pelos quais o Adriano tem restrição em relação às outras perspectivas teóricas da hipnose. Porque a psicologia social já explica muita coisa. Mas tem fenômeno que ela não explica mesmo. Nesse aspecto, então, você falar um líder militar, por exemplo, um líder político, ou mesmo um grande líder religioso, não esses que façam hipnose, mas um grande líder religioso, sei lá, pega, sei lá, um Eu até concordo que eles têm uma linguagem hipnótica, talvez uma linguagem especial que seduz as pessoas. Mas eu não chamo eles de hipnotistas. Por quê? Eu não preciso de rebaixamento de faculdade crítica para aquilo acontecer. Eu tenho vários elementos que eu posso eliciar esse fenômeno. Entendi. Eliciar é o voluntariamente você o termo eliciar é porque... Você se permite. Vamos nos permitir. Porque hipnose, a gente usa o termo que chama indução. Mas indução é um termo errado, porque eu não estou te levando para lugar nenhum. Eu estou, na verdade, eliciando em você reações que você gera no seu corpo. Entendi. Então, quando eu estou te hipnotizando, eu não estou jogando informação para você, não. É você que tá criando aquilo sozinho. Por isso que é isso que você falou, né? Muita gente até se auto-hipnotiza e faz... tempo todo. E mesmo involuntariamente, né? Involuntariamente. Mas aí voltando para essa questão das igrejas aí.